Obrigado, pastor. Bom dia, meus irmãos. Deus possa contemplar nossas vidas nessa manhã através da sua palavra. Eu ganhei alguns presentes. Responsabilidade hoje, né? Dia dos Pais. Trazer a mensagem do nosso Pai, do nosso Deus. E, como eu falei, eu ganhei alguns presentes. Sou grato a Deus por 2 filhas que Ele me deu. E refletindo sobre esse momento, o texto ele fala sobre pai também, encaixou direitinho. Qual a maior necessidade de um pai? Fiquei pensando. Eu ganhei de presente uma bolsa, a minha que eu estava indo trabalhar estava meia desgastada. Então a minha filha observou e me deu uma bolsa e a outra me deu uma camisa. E não foi eu que paguei. Geralmente o pai sai o presente, aí o pai... Não. Elas que pagaram. Então qual é a maior necessidade de um pai? Quando nascem alguns filhos, eu já escutei algumas vezes, alguns dizerem assim: agora vai ter que trabalhar dobrado. Não é assim? Mais um agora tem que trabalhar mais, tem que trabalhar dobrado. Então qual é a maior necessidade de um pai? É emprego? É dinheiro? É ganhar muito dinheiro? Trabalhar pouco e ganhar muito? Nós estamos nesse mês em busca de sabedoria para viver. É o tema. Então, pela manhã, estaremos observando o livro da sabedoria de Provérbios e à noite o de Tiago. E também Cristo Jesus. O pastor Lucas escreveu aí para o nosso boletim de hoje. É o tema central desse mês da juventude. Você pode observar e depois você lê. Quem não leu ainda, né? Sabedoria para viver. Cristo, a perfeita revelação da sabedoria de Deus. Então, qual é a maior necessidade de um pai? É sabedoria. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, dos versos 20 ao 27. Eu estou com 2 versões aqui diferentes. Eu escolhi a NVT, Nova Versão Transformadora, para ler esse texto, mas também vou me utilizar da minha Bíblia. Eu não tenho a NVT em casa, pretendo comprar, ou quem sabe ganhar no Dia dos Pais, né? No próximo. E eu tenho a revista atualizada. Mas eu vou ler na NVT, Provérbios capítulo 4, do 20 ao 27. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração. Olha o conselho. Pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Então temos aí o conselho de Salomão, que tinha a sabedoria concedida por Deus.
Então, Salomão, na sua experiência, no seu entendimento, ele se apresenta como um pai para orientar seus filhos. E eu fiz uma pesquisa, a gente vai ver essa expressão no livro de Provérbios, ele se referindo, meu filho, quando ele vai orientar, quando ele vai instruir, ele usa meu filho. A gente tem aqui no capítulo 4, 3 vezes essa expressão. E no total do livro de Provérbios, se eu não falhei na pesquisa, mais ou menos 26 vezes. Então, meu filho, meu filho. Então, na sua experiência, Salomão ele se apresenta para orientar seus filhos a viverem bem. Sabedoria é isso. É você agir da melhor maneira possível. Sabedoria para viver. Esse é o tema do nosso mês. Então, a ideia de um pai é orientar, ou deve ser, né? É sempre de orientar os seus filhos. Eu não sei se vocês se lembram de alguma palavra, de algum conselho que vocês receberam dos seus pais. Tem gente que guarda, né? Na memória, cada detalhe. Eu tenho dificuldade de lembrar das coisas, minha esposa que me ajuda. Mas talvez agora você se lembre de alguma palavra de orientação que você recebeu do seu pai. Mas Salomão, aqui no versículo 23, que é o versículo-chave, pois o tema proposto para hoje, no tema da sabedoria, é guarda o teu coração. Conselho de Salomão para nós, guarda o teu coração. Acima de tudo, ele diz, no versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração. E aqui coração não é o órgão. Eu acho que vocês já identificaram isso. Mas é a sede da razão, dos sentimentos, da vontade do homem. É a mente. É aquilo que nos move. Jesus, ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. E ele também cita um texto que está lá em Isaías, se referindo a os religiosos da época, ele diz, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, do coração sai palavras e atitudes e ações. Então, é a mente que nos move. Então, Salomão, identificando isso, ele diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Você já pensou que as coisas poderiam ser diferentes hoje se você tivesse agido com sabedoria no passado? Tem tanta coisa que a gente, se pudesse mudar, a gente mudaria, né? O que faltou para nós? Sabedoria. Sabedoria. Então, acima de todas as coisas, acima de tudo, proteja, tome conta, guarde o seu coração. Pessoas têm se preocupado em guardar o carro, né? E muitos já me alertaram. Façam o seguro. Eu disse, eu não tenho condições de fazer o seguro. Eu não disse por que comprou o carro. Não, eu ganhei de presente. Ganhei de presente o carro. Faça o seguro. Guarde. Alguns dizem, tem que ter plano de saúde. Pode se encaixa aqui. Guarde o seu coração, né? O plano de saúde. Acima de tudo, o conselho sábio, acima de tudo, proteja, tome conta do seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Aqui no verso 20, eu queria ver no texto aqui com vocês e direcionar, como é dia dos pais, e direcionar essa mensagem para os pais.
Tá certo? Então, como é que eu posso tomar conta, guardar o meu coração? Verso 20. Veja o que Salomão diz. Qual a orientação do sábio Salomão que se apresenta como pai? Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Verso 21. Mantenha-as no fundo do coração. Ouvi bem. Como é que eu vou tomar conta do meu coração? Ouça bem. E direcionando para os pais, aqui esse pai, ele tem conteúdo na sua boca. Conteúdo. Os pais, eles batalham, nós, né? Batalhamos para entregar para os nossos filhos o quê? É comida e roupa, né? É o alimento e as vestes. Mas nesse pai aqui, o pai sábio, havia conteúdo nos seus lábios. Ele tinha o que ensinar aos seus filhos. Então a primeira lição para nós pais, com Salomão, aquele que tinha a sabedoria dada por Deus, na sua boca havia conteúdo. E esse conteúdo, ele era fruto da sua experiência no lar. Interessante. Fruto da sua experiência no lar, é o que diz aqui no capítulo 4 ainda. Observe aí, no versículo 3, pode projetar aí também a mídia. Aqui no capítulo 4, a partir do verso 3, ele fala da sua experiência no lar, para nos servir como exemplo. Ele diz: quando eu era filho de meu pai, filho único amado por minha mãe, meu pai me ensinava. É o que ele dizia: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Era o que ele ouvia de seu pai. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Percebe a experiência dele no lar? Então a sabedoria ela é passada de pai para filho. É de uma geração para outra. É a recomendação que a gente tem lá em Deuteronômio capítulo 6. Do ensino em casa. Mas qual é a nossa experiência hoje em dia? É falta de tempo. Falta de tempo. Não há tanto contato assim com os filhos hoje em dia. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? Tem que trazer a comida para dentro de casa. Tem que vestir. Tem que dar um celular bom. Mas ele quer. Qual é a maior necessidade do filho? É direcionamento. E aquele pai tinha conteúdo nos seus lábios. Entende? Aí ele conta a sua experiência, que ele tinha aprendido com seu pai. O pai dele dizia para ele o quê? Preste atenção nas minhas palavras. Ouça o que eu digo. E aqui ele repete. Aqui ele repete. E é isso que nós precisamos repetir. Então havia conteúdo na sua boca por causa da sua experiência no seu lar. Mas também era fruto da sua experiência com Deus. Todos sabemos que Salomão era filho de Davi, rei de Israel, e no final da sua trajetória no reinado,
no final da sua vida, Davi ele apresenta Salomão como seu sucessor. E eu gostaria que vocês dessem uma observada aí. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas 28, verso 9. Davi, ele deixa claro para Salomão a sua necessidade de buscar a Deus. Então Salomão ele tinha a experiência de ser orientado em casa e também ser dirigido a buscar a Deus. E Salomão ele tem uma experiência pessoal com Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 9. Olha o que ele diz. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Aí no capítulo 1 do segundo livro das Crônicas, agora é com Salomão. O que é que ele faz? Ele busca a Deus. E Deus se apresenta para ele e pergunta o que ele quer, o que é que ele deseja. O que é que você me pede? O que é que ele pede? Sabedoria. Sabedoria. Afinal de contas, seu pai lhe havia deixado claro que a sabedoria, que a capacidade viria de Deus. Então veja que coisa espetacular. Veja o que um pai pode fazer na vida de um filho. Orientando em casa e dirigindo para que ele tivesse uma experiência com Deus. Então, o pai sábio, ele contém conteúdo em seus lábios por conta disso. Em segundo lugar, continuando a leitura aqui de Provérbios capítulo 4, o conselho de Salomão, no verso 22, nós lemos o 20 e o 21 e observamos que havia conteúdo na boca do pai e ele dirigia seu filho. E no 22, nós temos vida. Guarda o teu coração, porque você terá vida, você vai viver bem, você terá uma vida de qualidade. Então a gente encontra convicção no coração desse pai. Convicção. Veja o que ele diz. Pois elas, as suas palavras, né, as palavras que ele disse, dão vida a quem as encontra e saúde a todo o seu corpo. Vocês já prestaram atenção que a mente faz o corpo adoecer? O coração adoece o corpo? A gente pode observar isso lá na experiência de Davi no Salmo 32. Ele diz que quando ele se calou com relação aos seus pecados, ele adoeceu nos seus ossos. Quando eu me calei. A convicção desse pai é que através da orientação das palavras, das suas palavras, que eram palavras de Deus, elas trariam saúde para a sua mente, seu coração e para o seu corpo. É interessante. Veja a convicção. Versículo 4. Leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e
viva. Verso 10. Meu filho, ouça minhas palavras, ponha-as em prática e terá uma vida longa e boa. Verso 13. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Que convicção! Em contrapartida, os sábios de hoje, qual o direcionamento que eles dão? Você precisa estudar, meu filho. E tá certo, né? Não estou querendo desfazer isso não, irmão. E tá certo. Meu filho, você precisa estudar. Quem sabe passar no concurso público, né? Esse é o ideal. Passar no concurso público. Ter um bom salário e poder pagar um plano de saúde. Plano de saúde bom, tem que ser o melhor. Não é assim? Essa é a sabedoria, né, do momento. Mas a sabedoria de Salomão: guarda as minhas palavras no coração, porque serão vida e saúde para você. Saúde. Que impressionante, né? Que impressionante. Eu queria dar uma olhada com vocês no conselho do apóstolo Paulo, que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, falando de convicção. Aquele pai tinha convicção que a palavra de Deus era suficiente. A palavra de Deus é suficiente para nós. Então, se eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com meu filho, isso vai trazer para ele qualidade de vida e saúde para todo o seu corpo. Que bênção! Que bênção! Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Orientação de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um colega de trabalho disse a mim que falou sobre ansiedade. Aí eu disse a ele: ore. Ore. É a recomendação da palavra de Deus. Ore. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E me permitam dizer uma coisa. Paulo, ele não recomendou um psicólogo. Recomendou não. Essa é a recomendação do momento. Todo mundo precisa de psicólogo. Mas naquela época não tinha psicólogo. Mas a palavra de Deus, ela funcionava naquela época e funciona hoje. A direção primeira é a oração. A gente está falando de convicção. Aquele pai, ele tinha convicção naquilo que ele transmitia, aquela palavra de Deus. Você vai ter vida e saúde para todo o seu corpo. Saúde. O que é que a palavra de Deus diz? Não fique ansioso, não. Qual é a saída? Vou ler de novo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você crê nisso? A paz de Deus guarda o nosso coração. Então, a mente abençoa todo o corpo. Então, aquele pai, ele tinha convicção naquilo que ele dizia. Era
a palavra de Deus. Cremos nisso? Por último, a partir dos versos 23 em diante, ele diz ali, que a gente já viu, é preciso ouvir bem, para que você viva bem, em segundo lugar. E por último, porque te desvia do mal. A palavra de Deus, ela nos desvia do mal. Veja o que ele diz, a partir do verso 23. Acima de todas as coisas, guarde, proteja, tome conta do seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha o rumo da vida. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Não permitam. Então, a palavra de Deus, a orientação do Pai, ela desvia o filho do pecado. Eu ouvi uma mãe dizer com boca cheia essa semana: eu ensino a minha filha, sempre ensinei, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aprendendo a pecar em casa, meu. Pais que ensinam seus filhos a pecar. Mas na sabedoria de Deus, o Pai ensina o caminho da santidade. É o que tem aqui no texto. O Pai sábio ensina o caminho da santidade. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Está dizendo para fazer certo, mostrando o errado. Qual é o mais fácil aprender? É o que está dizendo ou o que ele está vendo fazer? É o que está vendo fazer. Filhos que aprendem a mentir em casa, porque veem seus pais mentindo. Filhos que aprendem a trapacear na família em casa, porque veem seus pais trapaceando. E por aí vai, e por aí vai. Mas havia conteúdo na boca do Pai, havia convicção no coração do Pai, havia direção na boca do Pai. Direção, é por aqui, ó, é o caminho da santidade. Portanto, não ensine seu filho a pecar. Eu queria dar uma olhadinha em outro texto, apontando agora para Jesus, em suas palavras, lá em Marcos, no capítulo 7, do 1 ao 23. Marcos, capítulo 7, do 1 ao 23. O Pai, ele deve apontar sempre para Jesus. Por quê? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá no capítulo 5 de Mateus, verso 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Limpos de coração, é santidade, é pureza. E eu pulei o texto de Filipenses, e eu queria retomar agora, que se encaixa aqui. Eu pulei. A gente estava lá em Filipenses, deixa aí lá em Marcos que eu mandei abrir, mas escutem o complemento que Paulo dá lá em Filipenses, que eu pulei, passei batido, mas se encaixa agora também. Olha a orientação que ele dá, no verso 8 do capítulo 4 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso
pensamento, e o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como a gente alimenta o nosso coração? A ideia é quando ele guarda o teu coração, porque ele dirige o rumo da tua vida. Aí como a gente alimenta a nossa mente? Paulo diz que é tudo de bom. Eu estava conversando na EBD, um adolescente falou de filme de zumbi. Filme de zumbi. Aí eu disse, preciso ouvir a mensagem de hoje. A gente estava falando sobre o amor que é falado nas músicas. Está estudando, a lição de hoje foi sobre o amor na família. Então o amor que é falado nas músicas, nos filmes, tudinho, que é encontrado no filme de zumbi não tem, né? Cuidado com os filmes de zumbi. O que é que a gente permite que o nosso filho assista? Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque ele dirige o rumo da tua vida. Então é tudo de bom. Onde é que a gente encontra tudo de bom? É na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, olhando para Jesus, lá em Marcos, no capítulo 7, para encerrar, Marcos capítulo 7, a partir do verso 1. Ora, Marcos capítulo 7, do 1 ao 23. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como o lavar de copos, jarros e vasos de metal. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que andam os teus discípulos de conformidade? Porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Tem gente que gosta de trazer a tradição da família, né? Faz questão de transmitir para os filhos. Questão de transmitir. A ideia não é a tradição da família. A ideia do sábio é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E ele continua. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa o contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse,
assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Percebeu agora? Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele vai determinar o rumo da sua vida. Qual é a maior necessidade de um pai? Sabedoria. Sabedoria. O pai sábio, ele tem conteúdo na boca, tem convicção no coração e tem direção para os seus filhos. Direção. A direção é Jesus. A direção é Jesus. Jesus é o santo de Israel. A direção é a santidade, é o desvio do mal. Então, se eu guardo no coração a palavra de Deus, é caminho de santidade. Caminho de santidade. É o caminho de Cristo. Qual a maior necessidade de um pai? Devemos orar, feito propôs Tiago. Tiago disse assim, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, ele dá a todos. Dá a todos. Peça a Deus, que ele dá a todos. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para nós orarmos. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor é Pai maravilhoso, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de graça. Se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos sido consumidos. Mas o Senhor enviou o Teu Filho para morrer no nosso lugar e nos trazer para perto do Senhor. E o Senhor, como Pai, nos repreende, nos exorta, nos corrige e nos dirige no melhor caminho a seguir. E louvamos, Pai, porque esse conteúdo está na Tua palavra. Ó Deus, te rogamos que o Senhor continue agindo no nosso coração, que o Senhor perdoe nossos pecados, nossos desvios. Contemple nossa vida nessa manhã, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a continuar com sabedoria, a sabedoria do Senhor. Abençoa a vida de cada um de nós que estamos aqui com sabedoria, a sabedoria do alto. Pai, perdoa nossos pecados. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. Aqueles que ainda não se submetem à Tua palavra, não veem a sua necessidade, Pai, de se voltar para Ti. Contempla a nossa vida, contempla o nosso coração. Continua falando, Senhor. Continua falando ao nosso coração, nos convencendo, Pai, do pecado. Pai, nos consertando para o louvor e glória do Teu nome. E louvamos por esse momento especial e agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos cantar ainda o hino 595 do HCC. Que feliz é o lar.
Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair a chegar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. E feliz é o lar em que eles podem entrar, e onde todos estão a crescer. Tendo um corpo que é são e convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Bem você